Olá. Eu não sei começar, se não falar olá, não dá o pontapé inicial. Sejam muito bem-vindas, glória a Deus, depois de quase 2 anos estamos nos reunindo de novo. Em 2019, o mês das mulheres foi interrompido pela metade por causa dessa pandemia. A gente achou que no ano seguinte, que seria o ano passado, a gente conseguiria reunir e nada. Mas agora estamos aqui firmes e fortes, amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigada, porque sabemos que essa noite será uma noite edificante na nossa vida. Nós viemos aqui para ouvir a Tua Palavra, para aprender com o Espírito Santo e cremos que sairemos daqui com algo diferente para a nossa vida. Algo que nós colocaremos em prática e veremos realmente o poder transformador da Tua Palavra. A Tua Palavra é como um bisturi que corta para curar, que separa junto e medula, separa alma e espírito, e é ela que nós precisamos hoje, dessa maneira cirúrgica, para nos ensinar mais um pouco a controlar as nossas emoções, a sermos mulheres que realmente são conduzidas pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco mesmo de verdade, Senhor, porque nós estamos aqui para Te ouvir, no nome de Jesus, amém. Amém? Eles me colocaram num pedacinho aqui, gente, eu tive até que colocar uns controles aqui para ver se eu não saio, senão lá atrás eles vão berrar comigo, mas eu vou tentar, vamos lá. Coloca para mim o primeiro slide. Controle suas emoções. E aí, eu pensei, quando falou em papo de mulherzinha, veio a questão da emoção para mim. E aí eu falei assim, não quero falar assim, porque mulher é muito emotiva, porque a mulher é muito sensível e tal. Não tem nada a ver com isso. A gente vai comentar hoje sobre emoções, eu vou até falar mais para frente um pouquinho, as que são boas, as que são ruins, mas não está relacionado nem mesmo com o relacionamento, de emoções apenas de relacionamento. Vamos para o primeiro. Eu posso enxergar daqui, o segundo, né? Cadê? Obrigada. Somos feitas de espírito, alma e corpo. Temos um espírito que tem a alma que habita num corpo. Então vamos lá, isso a gente precisa entender. Se você ainda não sabia disso, entenda que quando nós encontramos Jesus e nós entendemos o sacrifício que Ele fez por morrer na cruz por nós, o nosso espírito, ele recebe vida, ele renasce. Até então ele estava morto, mas aí o nosso espírito renasceu, é a nossa nova natureza. Mas a nossa alma e o nosso corpo, eles continuam do mesmo jeito, com a velha natureza. Então o problema está aí, porque o nosso espírito, ele tem uma nova natureza, ele quer ser conduzido pelo Espírito Santo, mas a nossa alma e o nosso corpo, a nossa alma, os nossos sentimentos, vontades e desejos, ela não está submetida à nova natureza simplesmente por nascermos de novo com o Espírito. É aí que nós vamos aprender hoje um pouco com a palavra de como controlar a nossa alma e, consequentemente, o nosso corpo. Precisamos aprender porque a velha natureza está aí, livre, leve e solta. Terceiro, não, é o outro mesmo. Somos capazes de viver sem emoções? Quando eu me converti, falava assim, alma, tudo, eu ouvi alguns ensinamentos e o que acontecia? Eu comecei a pensar assim, gente, mas é errado eu sentir tal coisa, então? É errado eu sentir ou ira? É errado eu ficar brava? E aí aquilo foi me dando uma culpa. E aí eu falei assim, gente, é normal você ter sentimentos, a sua alma, ela não pode morrer. Você não vai simplesmente sufocar a sua alma. Controlar a alma não quer dizer sufocá-la.
Não quer dizer falar assim, você não pode na frente dos outros aparecer, você fica só comigo aqui. Não, nós não vamos sufocar, nós vamos aprender a controlar, a administrar as nossas emoções. O próximo. Questão de emoções. Emoções boas. Calma, empatia, satisfação, adoração, admiração, apreço visual. Isso é tudo sinônimo mesmo que eu encontrei no nosso amigo Google, tá? Surpresa, simpatia, triunfo, interesse, romance, alegria, contentamento. Então, são emoções boas, fazem parte do nosso dia a dia e elas nos fazem bem. Então, né? Não é bom ser calma? Não é bom ser paciente? Então, são emoções boas que faz parte. Agora, e as ruins? O problema está aí. Ansiedade, imagina... Nós nem somos ansiosos. Ansiedade, temor, medo, horror, tédio, dúvida, nojo, nostalgia, inveja, tristeza, impaciência, ira. E aí me chamou a atenção muito a questão da ira. Eu não sei porquê, vai que o Espírito Santo queria falar comigo mesmo, né? Aí eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi. Mas a questão da ira, eu mudei na semana passada, eu acho que a maioria de vocês sabe. E assim, mudança é uma coisa abençoada, a gente vai desgastando a tal ponto, porque resolve uma coisa, resolve outra e tal. Aí é mais ou menos assim, você vai resolvendo tanto probleminha, que de repente você fica por aqui. Aí, quando eu recebi a notícia que eles não iam ligar o meu fogão na segunda-feira que eu mudei, ia ser só na quarta-feira, aí a Thelma não controlou as emoções. Gente, eu fiquei tão brava, mas tão brava, que fazia tempo que eu não me irava daquele jeito. Eu não faltei com respeito com a moça que me falou isso, mas nós terminamos a conversa assim. Ela falou assim, o máximo que eu posso fazer é terça-feira. Eu falei assim, não, tudo bem, então vai terça-feira, né, o que eu posso fazer? Aí ela falou assim, e conversão de fogão a gente só faz depois do almoço. Aí eu respondi para ela assim, sem problema, não vou tomar café e nem almoçar mesmo. Eu estava muito brava. Mas assim, isso é uma coisa, o que eu vou falar com vocês aqui, eu estou aprendendo também. Eu não estou aqui falando para vocês porque eu sou assim, exímia controladora das minhas emoções, eu sou perfeita, nossa, dou um exemplo 100% para todo mundo, de forma alguma. Nós estamos aprendendo junto, porque não é fácil. A teoria é ótima, a gente sabe, mas a hora que a gente está para mudar e fica por aqui com a paciência, é a hora que a gente vê o tanto que a gente já mudou que precisa mudar ainda. Em relação à ira, põe o outro slide para mim. Olha que belezinha. Intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto ou outras coisas, fúria, cólera ou indignação. Levante a mão quem nunca ficou irada. Não tem jeito. Em algum momento, em vários momentos da nossa vida, nós ficamos iradas. Nos momentos de TPM, então, o negócio, porque tem mês, eu não sei com vocês, mas tem mês que é mais tranquilo. Às vezes, mulher é uma coisa fantástica, né? Tem mês que está mais triste, tem mês que está mais brava, tem mês que está irritativa, cada mês é uma coisa. É bom que aí não fica sempre a mesma coisa, né? Sempre com muita emoção. Mas assim, tem hora que é muito difícil controlar a ira. E olha o que a palavra de Deus diz a respeito da ira. 2 versículos interessantes, Provérbios 14, 17. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Provérbios 15, 18. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Então, assim, é algo muito sério. Tem pessoas que são muito pacientes. Minha mãe é paciente, é um exemplo de paciência. Ela é tranquila, para tirar ela do sério demora muito, não. Só quando eu era mais nova que eu tirava ela do sério. Depois que eu virei gente, como disse o Tito, eu não tiro ela mais do sério. Mas assim, é uma virtude dela, ela é paciente.
Já eu não sou tão paciente quanto ela. Eu melhorei a minha paciência depois que eu casei. Porque o Marcelo é mais bravo que eu. Aí, se eu pegasse fogo, ele pegava mais ainda. Então, eu fui forçada, né, motivada a ser mais paciente. Então, nós precisamos cuidar. O que eu reparei na palavra é que diz assim, ó, quem se irrita facilmente, quem deixa a ira tomar conta do coração e tal. Ou seja, nós temos uma parcela sim de participação. Porque se fosse, eu não sei para vocês, mas para mim seria muito legal, muito divertido e muito tranquilo se eu orasse hoje e falasse, Deus, eu preciso de uma carga de paciência extra. Como se à noite plugasse igual o telefone para carregar e tipo, paciência, Aí pronto, carreguei de paciência, aí eu vou ter uma semana de paciência. Aí estou com a paciência lá embaixo, vou e carrego de novo. Não é assim. Uma vez, há muitos anos atrás, eu era adolescente ainda, converti fazia pouco tempo, e uma pessoa falou para mim assim, não pede paciência para Deus não, que se você pedir paciência, aí Ele vai dar um tanto de coisa para você exercer a paciência. Eu falei assim, não, na época eu acreditei, eu falei, nossa, é verdade, mas não é, é que assim, você está orando num sentido, para Deus te ajudar em certa área, possivelmente você passará por situações em que você vai poder experimentar se você está crescendo naquela área ou não. Por quê? Porque paciência é uma coisa que no dia a dia a gente precisa. Então, assim, não é que, então se você pedir paciência, aí que o trem vai desandar na tua frente, vai acontecer 499 coisas, Deus vai mandar para você ver se você vai ficar paciente ou não. Não funciona assim, mas é algo que faz a diferença. Vamos para o próximo. Algumas dicas agora, para a nossa vida prática do dia a dia. Primeira dica, vigie os seus pensamentos. Tudo vai começar na cabeça. Se alguma pessoa te falar alguma coisa, se alguma pessoa falar de você, se alguma pessoa te envolver numa situação, se você passar por uma situação, tudo vai à mente. A mulher é uma coisa fantástica, porque assim, a gente consegue pensar em 20 coisas ao mesmo tempo, fazer 20 coisas ao mesmo tempo, e tem hora que não é bom. Porque a gente dá vazão, não só para a nossa carne, para a nossa alma, como também para o diabo. Ele aproveita disso com a gente. Porque aí assim, tal pessoa falou, chega assim, Verônica, você sabia que tal pessoa, a Raíza falou que ela não vai muito com a sua cara, que ela te acha meio metida? Falou. Uma que eu já fui instrumento do diabo mesmo, para atrapalhar a vida da Verônica e da Raíza. Mas assim, aí a Verônica falou assim, pensa, nossa, é verdade, aquele dia que eu encontrei com a Raíza, ela demorou para me cumprimentar, ela cumprimentou todo mundo e eu fiquei por último. Nossa, teve aquela outra coisa e tal. Gente, aí vai pensando, e assim, não, então a próxima vez que eu encontrar com a Raíza, aí eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado. E aí a mente fica um turbilhão de coisas. Você recebe um diagnóstico de uma doença, você não, a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença. Pronto, já vai no Google, já pensa, já manda mensagem para 300 pessoas, agora Covid, manda mensagem para 300 pessoas que tiveram já, o que você sentiu? Aí aquilo, você nem sentiu aquilo, uma pessoa falou que sentiu, você começou a sentir também. Porque você já está absorvendo aquilo, você já está pensando, você dorme pensando que você vai ter dor nos cílios, se acorda com dor nos cílios. Porque o pensamento ali vai crescendo e tomando uma proporção na vida da gente, que ele acaba gerando, frutificando, a ponto de agirmos segundo o que pensamos. Primeiro falamos e depois agimos. Então, os pensamentos são muito importantes. Vamos para os versículos a respeito disso. Não andeis ansiosos por motivo algum. Não é por uma coisa, nem por outra, nem coisinha leve, por tudo. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Isso é uma receita de bolo. Então,
a palavra fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Como que eu não vou andar ansioso? Coloca diante de Deus a sua solicitação, o que você está precisando, o que está te causando ansiedade, o que está te afligindo. Você coloca diante de Deus, entrega para Ele, pede para Ele poder agir naquela situação e você já vai começar a agradecer Ele, porque sabe que Ele vai tomar conta dessa situação, porque Ele tem poder para isso, porque o Espírito Santo vai te conduzir e você sabe que nele nós somos mais que vencedoras, então nós vamos conseguir uma solução. Então é uma receita de bolo, que a gente já ouviu esse versículo tantas vezes, mas quantas vezes colocamos em prática? Na teoria, todo mundo aqui sentadinho, bonitinho e tal, todo mundo fala assim, eu falo o versículo até de cor. Mas na hora que a situação acontece, gente, a cabeça vira um turbilhão de coisa que às vezes até falta ar. É a ansiedade que você deixa tomar conta numa proporção. Aí é mais ou menos assim, peraí, para quem que você está pedindo? Em quem você confia? Nós estamos entregando nossa vida para quem? Quem já morreu na cruz por nós? Qual o nome que nós temos na nossa mão, que tem toda a autoridade sobre qualquer doença, sobre qualquer situação, sobre qualquer demônio? É o nome de Jesus. Então assim, nós precisamos, não quer dizer que assim, nossa, eu sou a pessoa mais centrada do mundo e nada vai me deixar ansiosa. Não, acontece. Dia a dia vai ter coisa para nos deixar ansiosos, mas eu preciso ter essa palavra tão dentro de mim, que a hora que vier a situação, eu consigo. Chorei, dei uma descabeladinha, tudo, né? Foi aquela coisa, fiquei meio ansiosa ali, e de repente tomou um copo d'água, respirou e falou assim, Deus, agora vou orar. Aí ora, coloca diante de Deus e dali para frente eu só agradeço a Deus pela vitória que eu vou ter naquela área. Se nós colocássemos mais em prática na hora do vamos ver, isso vai fazendo com que a nossa fé vai aumentando. A próxima situação que acontecer, a gente vai conseguir fazer mais rápido isso. E cada vez mais rápido, até ficar mais automático na nossa vida, da gente não se irar a tal ponto, da gente não se desesperar a tal ponto, de perder o controle da situação. E assim, às vezes, eu já ouvi muita mulher falar assim, não, eu sou muito racional, não, eu não me deixo levar, eu não choro, eu sou muito seca, eu não sei o que e tal. Gente, todo mundo tem uma área da vida que a emoção toma conta. Não tem jeito. A gente não... E assim, às vezes a minha área, uma área que eu domino, que é muito tranquila na minha vida, já na vida da Nancy não é. Na vida da Nancy ela tem super dificuldade. Mas tem uma outra área na vida da Nancy que ela domina a emoção naquela situação. E eu não. Então eu não posso olhar para ela com um olhar de inferiorizando a Nancy e nem ela a mim. Por quê? Porque somos todos diferentes, temos personalidades diferentes e vamos agir de maneira diferente. Se eu estou vendo uma deficiência na vida dela que eu já venci, eu posso levar uma palavra para ela, eu posso escutá-la, eu posso conversar, eu posso contar da minha experiência e uma ir ajudando a outra em relação a isso, com aquilo que já passou. Então, às vezes eu vejo as pessoas falam, principalmente de pastores e pastoras, né? Aqui o Marcelo deixa muito claro isso e eu também exponho muito para vocês. A gente não é perfeito, não é super-homem e Mulher Maravilha, apesar que amo Mulher Maravilha. Não somos, passamos pelas mesmas coisas que vocês. Também iramos, também ficamos bravos, também somos impacientes, queremos as coisas para micro-ondas, né? Em 30 segundos está tudo pronto e precisamos aprender a controlar tudo isso mediante a situação conduzidas pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. Depois que a gente fizer a receitinha de bolo, olha o restante dos versículos. Depois da receita de bolo, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pode deixar o versículo, acompanha comigo aqui, ó.
A paz de Deus que ultrapassa todo entendimento é uma paz que assim, ninguém vai entender porque no meio do vulcão, do tumulto, do tornado, você vai ter uma paz que vem de Deus e essa paz vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos aonde? Em Cristo Jesus. Hoje, a hora que eu estava montando esse slide, aí o trem veio diferente para mim. Eu li esse versículo assim, ó. A paz de Deus vai guardar o meu coração e os meus pensamentos em Cristo. Como? Porque eu vou pensar no que Cristo já fez por mim, o que Cristo já conquistou, a autoridade e o poder que há no nome dEle. Aí o meu coração e os meus pensamentos serão guardados. Por quê? Porque eu vou ficar olhando para Cristo, pelo que Ele fez, e não vou ficar olhando para o problema e para a situação que está aqui. Eu só vou conseguir ter o meu coração e a minha mente guardada se eu jogar em Cristo. Se eu estiver lá em Cristo, guardado em Cristo. Deu para pegar essa? Então assim, o nosso foco tem que ser Cristo. Então nós estamos aqui com o olho no natural. O problema está aqui e tudo mais. Fizemos a receitinha de bolo, a minha mente vai para aquilo que Deus fará no nome de Jesus. A hora que vai manifestar eu não sei, mas o meu pensamento está lá. Aí a nossa alma ela vai tentar puxar a nossa mente para a situação natural. É a hora que o nosso espírito, que já nasceu de novo, que é conduzido pelo Espírito Santo, fala, não, mente, vai lá no que Cristo fez, vai ficar guardadinha lá em Cristo Jesus, no que Ele já fez e no que Ele vai manifestar na sua vida. É aí que eu consigo guardar minha mente, meu coração. Não foi fantástico isso? Não foi bom isso? Você entender esse negócio? Para mim foi demais, vamos para o próximo. Eu amei essa parte. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Aí eu estava escrevendo, eu falei, nossa, e tal, quanta coisa, né, para ocupar nossa mente. Aí eu falei, gente, só assim para a gente parar de pensar em bobagem. Se Deus falasse para a mulher assim, ocupa a sua cabeça com as coisas boas e colocasse um ponto, a gente não ia dar conta, porque é muito pouco para nós. Então, com tudo que seja bom, louvável, agradável, maravilhoso, que vem de Deus. Aí eu falei assim, Deus, essa palavra é para a mulher mesmo, porque assim, a gente precisa ocupar a nossa cabeça com muita coisa boa, para que a gente não dê espaço para o diabo jogar setinhas de pensamentos ruins e acabar trazendo a nossa mente para o natural. O próximo. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, no caso, autor, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Aprendestes, recebestes e ouvistes, o que nós vamos fazer com tudo isso? Praticar. É aí que entra a nossa parte. O que me chamou muita atenção, porque assim, lembra a questão da paciência? Eu vou plugar para eu poder receber paciência, aí depois está acabando, eu plugo de novo. Não é assim que funciona. Seria muito bom se fosse assim. O que acontece? Eu preciso ouvir, eu preciso aprender, eu preciso praticar o que eu aprendo. E é na hora do vulcão, do tumulto, do tornado, da situação, do diagnóstico, da situação na família, ou da falta de alguma coisa, ou desemprego, ou a pandemia. É nessa hora do problema, da situação difícil, que eu vou colocar em prática aquilo que eu ouvi, que eu já aprendi e tudo mais. Então, tem a nossa parcela. Nós precisamos ficar atentas para a gente colocar em prática, para a gente não deixar o pensamento vir para o natural e sair de Cristo. Vamos para o próximo. Segunda dica, vigie suas conversas. Ótimo. Mulher fala pouco, né?
Mulher é uma coisa fantástica. Apesar que tem umas que falam mais, outras que falam menos. Eu sou do grupo das que falam menos, apesar de estar aqui falando, eu ainda falo pouco. Eu consigo ficar quietinha em casa, sozinha e tudo mais. Mas eu sei de gente que não consegue ficar quieta. É um negócio, assim, que vai além das forças. Então, mulher fala muito. E aí nós precisamos tomar cuidado. Com quem estamos conversando? Olha o primeiro versículo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios 15, 33. Daqui a pouco eu vou no outro. E a gente acha que, vou conversar um pouquinho ali, vou ouvir um pouquinho ali, isso aí não tem problema. Mais um pouquinho. Aí começa a aproximar, começa a fazer uma amizade maior, é uma pessoa que não tem a palavra de Deus como reta, como foco, como meta na vida, uma pessoa que pode até ter Deus, mas não de uma maneira íntima, de um relacionamento como nós, e aí começa uma conversinha aqui, começa uma conversinha ali, e aí de repente, você está mais para o lado do natural, do que para o lado sobrenatural, que é o que a gente pode receber através do que a palavra diz, através do que Jesus fez. E é tão sutil, porque começa numa conversinha aqui, outra ali, vai unindo. É mais ou menos assim, vocês já viram que... Às vezes fala que os opostos se atraem, eu não sei até que ponto não. Normalmente é quem tem afinidade. Porque, por exemplo, pensa bem, uma mulher que é casada, uma mulher que tem uma conduta legal no casamento e tudo mais, ou seja no relacionamento, seja namorando e tudo mais, aí começa a conversar com uma outra mulher que assim, não quer um compromisso, não quer nada sério, ela falou que ela quer aproveitar a vida e tudo mais. Será que vai ter muita coisa em comum para que essas duas mulheres conversem muito? A hora que bater em relacionamento vai dar problema. Aí é mais ou menos assim, o que você fez ontem? Eu estava na balada tal. O que você fez ontem? Eu estava em casa com meu esposo, com meus filhos, a gente comeu uma pizza. Aí vai começar a dar discrepância. Mas numa conversinha assim, até que tá bom. Não estou falando que é para a gente acabar com as amizades, não, pelo amor de Deus. É só prestar atenção nas conversas que estamos tendo. Nós conseguimos influenciar mais com as conversas que nós temos, ou nós somos influenciados? Porque tem pessoa que é osso duro de roer. Tem mulher que assim, eu escuto e você pode falar o que você quiser para mim, que não vai mudar em nada. Agora já tem mulher que é mais... como é que eu posso falar? De uma maneira que não é tão ruim. Mas assim, uma esponjinha. Aí falou uma coisa, acreditou naquela lá. E depois falou outra, aí acreditou naquela lá. É mais ou menos assim, ela não tem uma posição, não pensa, ela é meio chuchu. Com quem tiver, ela pega ali, absorve tudo que a pessoa falar. E isso é muito perigoso. Então, cuidar muito de quem nós estamos muito próximos, com quem nós estamos... Isso é proximidade, tá? Pessoa que você coloca dentro da sua casa. Agora, por isso que eu estou falando, não estou falando que é para acabar com a amizade, não. A gente conversa com todo mundo. A gente precisa levar o amor, a graça de Jesus para todo mundo. A questão é quem você põe dentro da sua casa, quem come na sua mesa. É aí que eu estou falando que a gente precisa ter cuidado com as más conversações. O outro versículo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta violência. Gente, eu já tive umas vizinhas, que eu vou falar uma coisa para vocês. A mulher, ela não falava, ela só gritava. Então é mais ou menos assim, vai chamar, deixa eu mudar o nome da coisa, né? Não precisa entregar, vocês não conhecem mesmo, mas não precisa entregar. Então vai chamar a filha. Ô Vitória, será que você pode ir aqui? Vitória! Parece que já está gritando com a menina, brava já. Como é que a menina vem? Ela já vem, o que eu fiz? O que aconteceu? Entendeu? Até o cachorrinho, gente. Pegaram o cachorrinho lá, ela não falava, ô fulaninho, vem cá. Xerminha, vem cá. Não, já era.
Que isso? A pessoa não sabe conversar, não sabe falar, ela só grita, ela só tem uma palavra. É aquilo, né? Você vai falar alguma coisa, você fez, tá? Não fiz, eu não fiz nada. O que você está falando que eu fiz? Que não sei o que. Aquela pessoa que já está armada o tempo todo. E às vezes a gente não é assim, mas pode ser que em algum momento a gente fique assim, ou porque está muito cansada, ou porque está desgastada, ou está passando por uma situação difícil, ou está na TPM e tudo mais, que não pode falar nada que a gente já estrila. Tem que tomar cuidado, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dia ruim, então hoje pode ser o teu, mas amanhã pode ser o do outro. Então, tomar muito cuidado com a maneira como responde. Se você recebeu uma palavra ruim, e se você abrir a tua boca, você vai dar outra ruim, fecha a tua boca. Fala assim, tipo a conversa. Ou então só faz assim, ó, e sai. Não precisa nem falar, porque se você abrir um pouquinho, já vai sair o que não deve. Deixa quieto, tá? Me deixa, me erra. Depois conversa, depois fala. Isso é outro problema da mulher. É um ímpeto, é uma coisa que tem que resolver na hora, que tem que falar na hora, e muitas vezes dá ruim, porque está todo mundo de cabeça quente. Filhos, eu não tenho filho, mas eu sou filha. Então, assim, eu já recebi várias, é o que eu falei, parece que é boazinha, santinha, mas não foi sempre assim, não. Também não fui da pá virada, mas assim, já levei muitas broncas. Então, já chegou. Minha mãe passava, por causa do trabalho dela, umas coisas. Já chegou o dia dela falar para mim, depois de um tempo, ela deu uma bronca muito bem dada, aí depois ela chegou e falou assim, ô Té, a mãe estava com a cabeça em outro lugar, não precisava ter falado desse jeito. Você errou sim, mas eu não precisava ter falado desse jeito. Por quê? Porque às vezes a gente está no limite, e aí vai falar com o filho, com o marido, com o namorado, e aí passa. Ou com o funcionário, ou com o patrão até, que aí ficou pior ainda, né? Porque aí está perigando o serviço. Então, temos que tomar muito cuidado com as respostas, com a nossa reação. E tomar cuidado é tomar cuidado mesmo. Eu preciso vigiar. O Espírito Santo, eu vou terminar com isso, ele vai nos ajudar, mas ele não vai fazer por nós. Então, nós precisamos cuidar. Vamos para o próximo? Oh, maravilha! A língua, Tiago 3, de 2 a 6, aí fala que a língua é como um leme do navio. O navio é muito grande, mas o leme é petitinho e vai de acordo com que o piloto manda e carrega o navio. A fagulha pode incendiar um campo enorme. Então, a língua é desse jeito, é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso de nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Eu falei, nossa, né, só faltou colocar o capetinho ali, assim, do lado do versículo, pra gente. Mas é assim mesmo. O trem difícil da gente. Eu lembro quando o Marcelo infartou, eu falava assim, nossa, como eu já brinquei e falei assim, nossa, quase infartei. Não falo mais isso. Não falo de jeito nenhum. Quase morri. Não falo. Pelo amor de Deus, né? Nossa, quase morri de saudade. Não morri, vivi de saudade. Se a gente não policiar, a nossa oração é uma, a nossa fé é uma, mas as nossas palavras, a nossa língua, ela está contra a gente. Ela não concorda, não tem concordância. Parece que ela é um ser vivo próprio, né? Tem vida própria e vontade própria. Então, nós precisamos, principalmente mulher, precisamos cuidar da nossa língua. Não só com os outros mesmo, às vezes com a nossa vida. Às vezes a gente erra em alguma situação, em algum momento, aí você já fala, Thelma, mas eu falo muito assim, você é uma marmota, mas não é pejorativo, mas tem gente que pode falar assim, eu não presto para nada mesmo, tá vendo? Aí, ó, não foi. Não foi, de novo não foi, de novo não consegui terminar. Eu nunca termino nada que eu começo. E aí a língua vai, né, só alimentando no seu coração e na sua mente aquela coisa ruim de você, aquela visão ruim, e aí você não vai mesmo. Então, assim, deu errado, deu ruim, não terminou o negócio, falou assim,
Não consegui, mas eu vou continuar, porque uma hora eu vou conseguir. Em nome de Jesus, não é se Deus quiser. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Então, nós precisamos até mesmo com a nossa vida, mudar a maneira que a gente fala da gente mesmo. Cuidar da nossa língua. Vamos para o próximo. Terceiro e último, vigie as suas atitudes. Então, começa na mente, vem para a língua, para a boca, o que eu falo, conversação, e depois vigie as suas atitudes. Pode colocar o próximo. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Não permitas. Então, quando a palavra de Deus fala desse jeito, quer falar, Thelma, você vai se irar sim, mas não permita que essa ira venha e tome conta rapidamente, te leve lá no 80 e você já comece a esbravejar e você já comece a ter atitudes loucas, impensadas, porque a ira tomou conta de você. Lembra do outro versículo lá, que a ira, quem se ira facilmente comete loucuras? Porque é isso, fala coisas que não precisava, às vezes briga, às vezes... Aí depois, lá na frente, fala assim, nossa, que angu que eu fiz, não precisava ter falado nada daquilo, não precisava ter brigado, não precisava ter... Nada disso. Então, nós precisamos cuidar, não permita. Então, eu preciso observar e cuidar disso na minha vida. Vamos para o próximo. Olha que coisinha mais feia. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes. Nossa, tão fácil. Não te inflames. Por isso que eu coloquei esse bonequinho horroroso aí, parecendo que ele está inflamado, pegando fogo. Pois assim causarás mal a quem? A ti mesmo. Gente, vocês já prestaram atenção que quando a gente fica irada, quando a gente às vezes fala o que não deve e tal, a gente fica ruim com a gente mesmo? Faz mal para a gente. Aí às vezes a gente chega e fala, ó, você me desculpa pelo jeito que falei, você me perdoa, dependendo do tamanho da tua ira e do que você falou, mas você fica ruim com você mesmo, aquilo faz mal para você. Então assim, não vai levar a lugar nenhum, não vai. Uma outra coisa que está vindo na minha mente agora, às vezes alguma pessoa falou de você, alguma pessoa espalhou um tanto de coisa, como é que fala? Te infamou, é assim que fala, né? Então, falou um tanto de coisa para todo mundo aí, não, porque a Thelma é isso, a Thelma aquilo, não sei o que, eu posso deixar aquilo entrar no meu coração, pegar fogo, ficar irada, responder na mesma moeda, ou eu posso pegar e falar assim, lógico, na hora pode ficar brava, mas aí é aquele tempo que a gente precisa só para respirar e falar assim, eu fiz isso? Não fiz. Eu sou assim? Não sou. Eu tenho culpa nisso? Não tenho. Então deixa, como diz minha sobrinha Manu, deixa para lá. Thelma, mas estão falando isso de você, deixa para lá. Thelma, mas não sei o que, deixa para lá. Nada é melhor do que você ter consciência do que você fez, colocar a cabeça no travesseiro e saber que você não tem culpa de nada. Então, deixa para lá. Nós precisamos aprender a deixar para lá muita coisa. Parece que tem um caminhão atrás da gente, que a gente vai guardando as coisas, aí é mais ou menos assim, imagina um ficheiro no caminhão, aí fulano falou não sei o quê, aí você vai lá, abre a portinha e pega, nossa aqui ó, deixa eu marcar de novo aqui, já tem 3 coisas que o fulano falou, não sei o que, aí guarda lá dentro. Aí aconteceu tal coisa com o ciclano, vai lá, pega na gavetinha, marca mais um pouco e só vai acumulando. Isso faz mal para quem? Para nós mesmos. Então, não deixa isso entrar no seu coração a tal ponto de você dormir e pensar acordando nisso e ficar bravo e quando eu encontrar com a pessoa eu vou falar isso, vou tirar satisfação. Não, deixa para lá. Você vai viver melhor assim. Próximo.
Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. Né? Tem muito, não, esse é meu gênio, eu sou assim. E sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Gente, não é fácil. Eu estou falando aqui para vocês agora, é muito simples. Agora, falar aqui, a gente lê um versículo desse e tudo mais. Mas na hora que acontece, não é fácil. Mas por isso que, quanto mais eu ouço da palavra, quanto mais eu escuto do que Deus tem para mim, de quem eu sou em Cristo, eu sou filha, a minha posição é de filha, o que eu fiz eu tenho consciência limpa. Quanto mais isso vai entrando em mim, quando eu estiver frente à situação, eu consigo externar tudo isso que está dentro de mim. Agora, se eu fico conversando só com gente que põe lenha na fogueira, se eu fico só falando e murmurando aquilo o dia inteiro, se eu fico colocando, como é que fala assim? Imaginando, qual que é a palavra? Me ajudem. Imaginando o que a pessoa pode fazer quando me encontrar, não sei o quê, só vai me prejudicar a mim mesma. E só vai me levar a qualquer momento eu tropeçar na ira, em alguma atitude errada. Então, em nome de Jesus, vamos ter consciência. Meu gênio é difícil? Então, Espírito Santo, ajuda eu, porque eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente vai amadurecendo, aprendendo, ficando mais sábio, né? Mas quanto mais rápido a gente conhece Deus como um relacionamento de pai e filho, o Espírito Santo como um amigo, como um conselheiro, como um mestre, aquele que vai ensinar, mais rápido a gente amadurece em muitas áreas e mais rápido a gente consegue resultado melhor nas situações. Então, não precisa esperar ter 70, 80, 90 anos para falar assim, nossa, agora sim eu sou uma pessoa paciente. Por que não pode aprender a ser paciente com 20, 25? É mais difícil, mas não é impossível. Depende de nós. Próximo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. É muito simples. Então, eu preciso acalmar a minha raiva. Esse dia do fogão lá da mudança, que eu estava lá no apartamento, o que eu fiz? Eu estava, eu estava braba. E há muito tempo eu não ficava brava daquele jeito. Aí eu falei assim, vou sair. Saí, desci do elevador, fiquei lá no hall de entrada do prédio. Aí eu estava limpando as coisas, então sabe quando você está de leg, chinelo e tal, aí passou uma senhorinha do prédio e falou assim, você trabalha aqui? Eu falei assim, não. Aí eu fiquei lá, aí mexi no celular um pouco, respirei, falei, Deus me acalma, me ajuda. Aí depois de uns 15, 10 minutos eu subi, o Marcelo falou assim, mas onde você estava? Eu falei assim, espairecendo a cabeça. Então eu precisei desse tempo para acalmar a raiva, porque senão eu ia falar bobagem para a moça, eu ia falar bobagem para o Marcelo que estava perto de mim, eu ia falar bobagem para todo mundo. Eu precisei desse tempo. Você vai precisar de algum tempo? Com certeza em algum momento vai. Se dê esse tempo. Fala para as pessoas que estão do teu lado, que nem eu falei, preciso de um tempo, saí, nem olhei para trás para ver se alguém me perguntou uma coisa, é bom que não pergunte mesmo, que agora não é hora de eu responder. Então faça isso, use de estratégias que você sabe que para você vai funcionar, para que você consiga administrar, acalmar e não fazer bobagem. Próximo. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que têm origem na sabedoria. Pode ir. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulhei disso, nem procureis negar a verdade. Eu achei muito interessante isso. Nem procureis negar a verdade, ou seja, para a gente poder mudar, o primeiro passo é a gente assumir que tem um erro naquela área da nossa vida.
Então, assim, não negue a verdade. Se você tem problema, se eu tenho problema nessa área, eu vou assumir. Eu estou vendo que o meu coração está cheio dessas coisas. Porquanto, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, mas demoníaca. Pois, onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. E termina o próximo, para a gente fechar bem. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então, outra coisa muito importante, eu preciso de sabedoria, Pai. Eu preciso ser uma mulher sábia. Eu preciso, e assim, a sabedoria ela só vai aparecer quando eu respirar e não estiver brava. Porque brava a sabedoria não vai, eu garanto para vocês que a sabedoria não vai aparecer. Então, Deus, me dá sabedoria. Eu preciso, mais rápido. Então, assim, outra coisa, ao invés de você precisar aprender com o teu erro, escute os mais velhos, escute as outras pessoas que já erraram, veja, aprenda com o erro dos outros, você vai agilizar muito do seu caminho, para não precisar tropeçar, bater a cabeça e aprender sozinho. Então, no nosso cotidiano, se você buscar a sabedoria de Deus, nós vamos conseguir ter atitudes que são dignas de uma mulher cristã. E o cotidiano me lembrou muito família, dentro de casa. Porque a maioria consegue se conter fora de casa. No serviço, na escola, às vezes com as amizades ali, se contém, né? É plena ali, parece bonitinho, né? Quase santa e perfeita, mas dentro de casa, que é com quem você tem intimidade, privacidade, que é com quem você está acostumado a conviver, é nesse cotidiano que está falando que é para a gente colocar em prática, cuidar das nossas atitudes. Então, é aí que nós precisamos cuidar. Então eu vou ser um robô em casa, eu não posso demonstrar braveza, eu não posso demonstrar quando eu estou irada. Tal. Não, você pode até demonstrar com você mesmo ali, alguém vê, mas você não precisa agredir os outros com palavras, com atitudes. Cuide, porque quantas vezes eu já ouvi filhos falando, queria morar na igreja, porque lá na igreja o meu pai é bonzinho, dentro de casa ele não é, ou a minha mãe não grita, mas aqui dentro de casa ela vive gritando. Então, que nós possamos ser verdadeiras cristãs, a começar dentro de casa. E o restante aí vai ficar mais fácil. Tem um para fechar? O nosso espírito precisa dominar a nossa alma e o nosso corpo. Aí você pode perguntar, como? O Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Quando eu aprendi isso com o pastor Dave, foi um negócio assim fantástico na minha vida. Ele falou assim, o Espírito Santo, ele vai nos assistir, ele vai dar assistência naquela área que eu sozinha não estou conseguindo um resultado positivo. É a hora que entra a ajuda do Espírito Santo. Mas é uma assistência, é uma ajuda. O Espírito Santo, ele não vai te pegar e falar assim, não fala nada. E fechar a tua boca. Não, ele vai falar. Agora não é hora de falar, Thelma. Espera. E eu preciso aprender a dar ouvidos ao Espírito Santo e a obedecer. Não vou falar nada, deixa para mais tarde. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já escutou isso. Não fala agora. Mas muitas das vezes nós falamos assim, é o diabo falando, certo? Eu vou falar agora, eu vou resolver agora. Porque comigo é na lata, eu resolvo as coisas rápido, não deixo para o dia seguinte, não durmo ruim, que não sei o quê. Aí entra, né, cita até versículo para dar desculpa, para poder falar na hora. Mas não. Então, precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo, a obedecer o Espírito Santo, vigiar nossos pensamentos, vigiar as nossas conversas, o que sai da nossa boca e vigiar as nossas atitudes. Eu tenho certeza que prestando atenção em tudo isso, com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos controlar mais as nossas emoções.
Em nome de Jesus, amém? Então fique em pé e vamos agradecer a Deus por esse ensinamento. E Deus tem misericórdia de nós. Ajuda nós, não é verdade? Mas nós vamos conseguir sim, nele nós podemos todas as coisas. Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão prática e tão primordial na nossa vida. Como nós precisamos ser conduzidas pelo Teu Espírito Santo, como nós precisamos melhorar na nossa vida como mulheres cristãs, com um coração que realmente é conduzido pelo Senhor, com a mente guardada e o coração guardados em Cristo Jesus. Espírito Santo, nas áreas que nós sabemos que precisamos mudar, que precisamos muitas das vezes não falar, ou acalmar, não se irar, que o Senhor Espírito Santo nos ajude, o Senhor vá nos mostrando o que fazer, como fazer, e aí eu tenho certeza que o que depender de nós, nós vamos realmente tentar colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Esse é o nosso desejo. Nós queremos que com a nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta, vejam uma graça diferente, vejam atitudes diferentes, e as nossas atitudes, elas sejam portas abertas para podermos pregar a Tua palavra, levar a Tua graça, levar o Teu amor, Jesus, e as pessoas entenderem que todas elas são amadas pelo Senhor, e o Senhor morreu por todas elas, Jesus, não fez acepção de nenhuma, e nós precisamos resgatar essas almas das mãos do diabo e trazer para o Teu reino. Então que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a cada dia ganhar essas almas com as nossas atitudes e controlando as nossas emoções, no nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe, que tenha uma noite tranquila, de descanso, restauradora, porque essas mulheradas trabalham demais, e que amanhã possamos acordar fortalecidas e todas saudáveis, no nome de Jesus. Vão em paz, e semana que vem, mande os maridos e os homens para cá, porque a palavra será abençoadíssima para eles.